gente, boa tarde para vocês. Tudo bem se vocês ficarem em pé um pouquinho? Gente, eu sei, quando a gente pede isso para aluno também fala. Ok. Eu sou a Fernanda, tá? E eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de algumas coisas que eu aprendi e que me fizeram pensar um pouquinho. Mas para a gente poder pensar um pouquinho mais, eu queria que a gente fizesse aí os neurônios acordarem um pouquinho. Então, para isso, pode ser a gente dar uma esticada, assim, a gente mostrar o umbigo, estica o braço lá em cima, ó. Estica cobertinho. Joia. Relaxa os braços. Muito bom. E agora, eu quero que vocês me ajudem com o movimento, é para ser bem simples, eu não sei se para alguns isso pode ser muito perigoso. Não, eu quero que vocês toquem nos pés. Isso. Tocar nos pés. Joia. Ok, perfeito. Todo mundo conseguiu? Sim, então agora eu preciso que vocês façam de novo, mas de uma maneira diferente. Toquem os pés. Diferente? Isso, diferente. Conseguiram? Não sei, diferente. Conseguiram? Então, uma terceira maneira de tocar os pés. Meu pai. Vocês conseguem? Agora ficou meio difícil. Ok. Deu. Tem alguém aí que não conseguiu fazer 3 vezes? 3 maneiras diferentes? Todo mundo conseguiu? Alguém consegue ainda uma 4ª maneira diferente de tocar os pés? Ai, você agora Tem uma 5ª maneira de tocar os pés? Maneira diferente? Tem que tocar com as mãos? Não. Não. Diferente. Posso tocar diferente? Diferente. Primeiro vai tocar no pé. Ok. Muito bem. Alguém aqui pensou em tocar pé com pé e todos os pés juntos? Eu pensei. Pensou? De primeira você já pensou isso? Então tá. Então, gente, eu já digo muito obrigada. Acabou minha apresentação. Mentira. Mas pode sentar. E era pra dizer pra vocês que eu sou a Fernanda e eu sou farmacêutica. E há muitos anos já que eu escolhi essa primeira graduação, essa primeira formação. E depois de, aliás, durante a minha formação eu já aprendi que sendo professora eu conseguia ganhar uma graninha para poder bancar a faculdade, chegar até a faculdade. E quando eu me formei, eu comecei a trabalhar numa farmácia. E lá eu também comecei a ser uma professora, dando treinamento para as pessoas da farmácia. E acabei parando na educação corporativa da maior rede de farmácias aqui do Brasil. Fiquei lá por 10 anos e aí tive que começar a treinar pessoas a trabalharem juntas. Trabalho em equipe. E isso me fez cair num curso. Era uma especialização sobre cooperação. E eu aprendi um monte de coisa diferente. E, por exemplo, fazendo isso que vocês acabaram de fazer agora. De fazer a gente pensar, poxa vida, por que a minha primeira tentativa é tentar encostar a mão lá nos pés e sem dobrar o joelho? Alguém tentou isso? Sim. Alguém tentou isso? E depois, quando começou a falar em diferente, fez pensar, por que eu já não pensei nisso antes? Era muito mais fácil. Tocar meu pé na cadeira, eu toquei o pé. Então, eu fiz um curso que falava de cooperação e me fez mudar a maneira de pensar em muitas coisas. Para mim, foi uma quebra de paradigma, isso tem 5 anos. E eu comecei a, tudo que eu fazia dentro lá da empresa, ou dando aula, eu falava de cooperação no meio da história e em como a gente pensa nisso. E no ano passado, a escola em que eu dou aula, no curso técnico de farmácia, me pediu para fazer alguma coisa, porque tinha muito problema de relação entre os alunos. A gente teve sérios problemas de alunos tentando suicídio. E me falaram, já que você gosta tanto de falar desse assunto, você não pode pensar num projeto para colocar em prática aqui? E foi aí que essa história começou, no ano passado. Então, o meu TCC é sobre convivência e cooperação e a experiência que eu fiz com os alunos do ensino médio técnico de farmácia. E inspirada em grandes pensadores que, desde antes de Cristo, por exemplo, já falam da importância da gente aprender a cooperar com os outros, senão a gente vai dizimar a raça humana. E pensadores, como Jean Piaget, falando que os jogos que a gente pratica enquanto crianças se tornam os jogos da nossa vida. Inspirada em tantas falas assim, foi onde eu justifiquei esse projeto, que era a necessidade da gente cuidar do ambiente de aprendizagem,
para que ele realmente seja um ambiente de aprendizagem. E a gente sabe que hoje isso está na contramão. A gente tem bullying e desrespeito cada vez mais crescendo dentro do ambiente escolar. Então, o objetivo era fazer com que o ambiente ficasse cuidado, melhorando as relações entre os alunos e professores, para que a gente conseguisse realmente chegar nessa aprendizagem e preparando o nosso aluno não só para o mercado de trabalho, mas para serem cidadãos que convivam e bem, e já lá entre eles. A minha metodologia foi disso que eu aprendi nessa pós-graduação, com metodologias colaborativas. Eu juntei 2 salas do curso técnico de farmácia, a gente se reunia com 70 alunos e foram 8 encontros em torno de 50 a 150 minutos cada um. E a gente tinha, eu na verdade tinha o sonho de, quem sabe um dia levar para mais alunos da escola. E aí rolaram 8 encontros, mais ou menos de 20 em 20 dias. A gente ia para a quadra da escola. Minha metodologia era muito mais com jogos cooperativos, mas tinha um momento que a gente sentava para conversar. O que aconteceu aqui? E que a gente foi em temas que falavam sobre qual é a importância da gente cooperar com o outro. Por que o ser humano coopera? Qual a importância da convivência e da escuta? E para vocês terem uma ideia, nesse segundo encontro aqui, com o jogo, falando de escuta, eu tive depois feedback de alguns alunos, e por escrito, a gente tinha lá um grupo, e um deles me falou: professora, eu cheguei em casa e fui fazer com meu pai. A gente sentou para conversar e eu fiquei só escutando, sem interromper. Depois de 3 horas de conversa, meu pai me disse: filho, muito obrigada. Eu precisava muito disso hoje, de alguém que sentasse para conversar comigo e me escutasse. Isso um segundo encontro. E aí a gente teve o 3º, o 4º, e cada um deles com um tema diferente, e evoluindo de práticas com jogos que eram dos mais simples até chegar nos mais complexos, a ponto da gente ter chegado aqui num jogo com todos os alunos juntos. E aí eu fui me equipando, comecei a comprar uns equipamentos e depois de tudo isso, no último encontro a gente já estava discutindo sobre como levar disso que a gente aprendeu aqui na escola, no convívio entre a gente, para fora da escola também. E depois de todos esses encontros eu passei um questionário para os alunos. Era tudo muito positivo, de que eles realmente tinham não só gostado, mas interagido e conhecido mais pessoas das outras salas. A sala estava com um convívio melhor. E essas respostas me fizeram começar a escrever a respeito disso, e eu fui parar com eles num congresso internacional de cooperação que teve aqui em São Paulo no ano passado, na USP, e 6 alunos foram juntos comigo. Aquele da foto, perdão. Oi? Quando você tirou aquela foto assim? Não, aí já é outra história. Mas aqui eu tinha 6 alunos desse grupo de 70, e a escolha dos 6 foi entre eles. Eu não cheguei escolhendo, é quem tem a melhor nota. Não, vamos decidir. Quem vai? Foram 2 aulas para decidir, mas o consenso foi deles. E a gente estava lá fazendo uma oficina para mostrar para pessoas do Brasil e de fora do Brasil um pouco do que a gente fez lá na escola, e com os alunos focalizando os jogos junto comigo. E aí foi, né? Já estava vibrando com isso, e como os resultados já estavam aí para um lado bem positivo, a gente passou a preparar numa segunda etapa estes 70 alunos para receberem nesse ano os nossos calouros na escola. E foi uma tarde onde eles recepcionaram com os jogos e com conversas circulares, e a gente fez várias coisas. No final da tarde, os alunos me falavam: que legal chegar numa escola que me recebe assim. Eu estava com medo, porque é uma escola diferente, começando agora. E os alunos que me ajudaram com as práticas falaram: professora, que legal, vamos fazer com a escola inteira. Eu falei: sim, muito legal, mas eu não dou conta de fazer com a escola inteira. Eu sou uma professora fazendo isso, 70 já é muito, 140 já dobrou. Só que a repercussão foi grande, a ponto de que esse grupo de 70 alunos, no começo do ano, estava ajudando uma aluna que sofreu um bullying fortíssimo dentro da escola. E essa aluna manda uma resposta aqui por escrito para eles: muito obrigada ao time de farmácia, aos alunos de farmácia que me ajudaram nesse momento. E acabou que a direção me autorizou a fazer mais, os outros professores me deram espaço das aulas deles, e a gente partiu para uma 3ª etapa nesse ano. Foram 700 alunos, a gente fez 22 encontros. E aí não era para eu fazer tudo que foi feito no ano passado, mas para colocá-los como alguém pensando: o que você está fazendo, o que a gente pode fazer, o quanto é importante a gente cooperar. E colocá-los no papel de protagonistas, que aí eles passariam
começariam a fazer algo diferente depois na escola, entre eles. E depois que a gente terminou os 22 encontros, o diretor da escola me pediu ajuda. Olha, no ano passado a campanha do agasalho foi um fiasco, o que você pode fazer a respeito? Aí eu tinha contato com um representante de cada sala, tenho ainda, e eu mando no grupo do WhatsApp algumas mensagens, e aí se a gente fizer tal coisa? Em 2 dias a gente arrecadou mais de 300 agasalhos para a campanha de agasalho desse ano. E agora a gente fez mais um movimento, que foi antes deles saírem de férias, eles trocarem cartinhas entre eles, de as palavras positivas entre eles. Então, isso está acontecendo na escola e agora eu vou para as minhas considerações finais para dizer que como tudo isso começou lá atrás, com o objetivo realmente de cuidar do ambiente da escola, cuidar da cooperação entre eles, do convívio entre esses alunos e professores. E os resultados, não tem como negar que foram positivos, os alunos perceberam, a direção percebeu e sim, a gente usou de uma metodologia que é um passo a passo para a gente fazer tudo isso. Existe uma metodologia da cooperação que me ajudou a construir isso junto com eles. E depois de tudo isso, a gente tem relatos dos professores dizendo que bacana, essas turmas estão diferentes. Eu tenho professores que me cruzaram no corredor para perguntar o que você está fazendo com os alunos? Que eles estão realmente num movimento diferente com relação a isso. E mais que isso, eu digo que é difícil fazer um negócio diferente, quando a gente fala, vamos fazer, e tem um professor que fala, você é louca? Mas depois de tudo isso sendo feito, e não foi fácil fazer, eu tenho agora a direção da escola me dando espaço para fazer coisas diferentes, a ponto de que agora, no retorno das aulas, eu tive um contato com todos os professores. Sabe aquela reunião pedagógica que a gente sempre tem na volta das aulas? E aí eu tive um espaço para fazer uma oficina com eles, aí eu levei guache, cadê o menino que estava falando das cores de manhã? Guache para os professores. E eles fizeram lá umas pinturas para depois a gente discutir a respeito da interdisciplinaridade. Então isso é fora o TCC, mas é para dizer para vocês o quanto esse movimento pode chegar num lugar diferente. É difícil? É, mas quando a gente começa a fazer junto, o trabalho toma essa proporção. Os alunos estão fazendo, os professores estão falando, legal, vamos fazer mais esses movimentos da gente se encontrar e conversar. Então esse foi o meu trabalho, essas são minhas referências. E, para terminar, eu quero deixar aqui uma frase que é de um dos mestres que eu conheci, que fala muito a respeito da cooperação, que é que se o importante é competir, o fundamental é cooperar. E antes de falar o obrigado, eu queria que vocês se levantassem mais uma vez, mas é para pegar um papelzinho que eu deixei espalhado. Tem aqui um pouco, na verdade são bilhetes falando sobre cooperação. Pode pegar mais de um, tá, gente? Aliás, eu coloquei mais ou menos para dar 2 para cada. Pode ser. Eu pego pra você mais. Alguém tem uma chefe? Alguém tem uma chefe como essa? A chefe que nem a Bia não tem cor. Essas frases que estão agora na mão de vocês. Tipo um bilhetinho da sorte. Pode ser. E tem um QR Code aí também, que é mais da sorte ainda. Mas é para dizer para vocês que no primeiro encontro eu fiz exatamente isso com os alunos. Eu acabei, conversei e entreguei para eles várias frases com falas de grandes pensadores falando sobre a importância da cooperação. E para realmente vocês, como os alunos também, saírem daqui pensando quanto a cooperação pode ser importante. Mas antes de vocês saírem da sala, o pedido é que vocês troquem com alguém agora essa cartinha que você recebeu. Eu quero, a minha é muito Mas linda. deixa eu falar uma coisa, ó. Uma fica aqui, a outra, tira uma foto, então entrega pro outro. Porque quando a gente troca, a gente fica com a nossa aqui na cabeça e a do outro a gente leva, a gente fica com 2. Com as trocas a gente pode ganhar muito mais. Era isso que eu queria que vocês fizessem agora. E muito obrigada pela atenção de vocês.